Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. 2 agências bancárias vão ser fechadas em Votuporanga. Uma delas é a do Banco do Brasil, que anunciou esta semana um plano de reestruturação para economizar mais de 3 bilhões de reais por ano. O vereador Meidão, do PSD, falou sobre o assunto durante a sessão na Câmara de ontem. Eu acho que está na hora de começar a correr e tentar impedir que essa agência feche em Votuporanga. E nesta edição vamos falar ainda sobre a produção de banana, a fruta mais consumida do mundo. E no esporte, hoje é dia de Nauana, é dia de judô. A atleta votuporanguense prata no Pan-Americano deste ano agora quer o ouro olímpico. O TVU Jornal, segunda edição desta terça-feira, 22 de novembro, já está no ar. Dois adolescentes de 14 anos foram apreendidos por tráfico de drogas no bairro Propovo, em Votuporanga. A Polícia Militar fazia um patrulhamento de rotina no local quando suspeitou dos dois. Os menores foram pegos com 200 gramas de maconha, 10 gramas de crack e foram apresentados à Promotoria da Infância e Juventude. Na região também foram registrados outros casos de adolescentes envolvidos com o tráfico de drogas. Lígia Ruiz traz os destaques de hoje do Noroeste Paulista. Boa noite a todos. Policiais da DISE de Votuporanga apreenderam um adolescente de 17 anos por tráfico de drogas ontem de manhã em Andeara. Com ele foram encontrados 15 invólucros de cocaína que, de acordo com a polícia, seriam vendidos por R$50 cada. O adolescente foi ouvido e permanece à disposição da Vara da Infância e Juventude. Ainda em Rio Preto, professores das faculdades integradas Dom Pedro II estão em greve desde ontem por falta de pagamento de salários. Segundo a categoria, os vencimentos estão atrasados desde abril e os funcionários não estariam recebendo férias e reajustes, além dos atrasos do FGTS. A paralisação segue pelo menos até a próxima quinta-feira, quando será realizada uma nova assembleia. A instituição tem cerca de 70 docentes. Mãe e filho morreram atropelados por um caminhão entre o distrito de Baguaçu hoje de manhã em Olímpia. As duas vítimas tinham acabado de sofrer um acidente e, ao saírem do carro para pedir ajuda, foram atropeladas por um caminhão e morreram no local. O motorista do caminhão tentou frear, mas não conseguiu evitar o acidente. A Polícia Federal cumpriu mandatos de busca e apreensão na região de Rio Preto nesta manhã. A ação faz parte da Operação Darknet 2, que combate uma rede de distribuição de pornografia infantil na internet. De acordo com a informação da PF, os agentes foram a 2 endereços de uma pessoa investigada em Rio Preto, de outra em Votuporanga e uma terceira que mora em Topolina. Os suspeitos são investigados por armazenar e compartilhar material pornográfico infantil na internet. 300 policiais estão envolvidos na operação. Por enquanto, ninguém foi preso no Noroeste Paulista. E essas são as notícias de hoje da nossa região e até mais. E hoje de manhã a Polícia Federal também esteve em Votuporanga para cumprir um mandado de busca e apreensão na casa de um morador aqui da cidade. Ele é investigado por suspeita de pedofilia. A identidade dele não foi divulgada. Um computador e ainda acessórios de informática foram apreendidos para análise. A Operação Darknet 2 é realizada em vários estados do país. Os investigados são suspeitos de armazenar e compartilhar conteúdo sexual infantil na internet. Segundo a PF, a investigação continua e outros fatos podem ser divulgados a qualquer momento. E ontem foi dia de sessão da Câmara Municipal. 5 projetos de lei foram votados e aprovados pelos vereadores. A 42ª sessão ordinária de 2016 teve início com a visita do médico Luciano Figueira. Ele foi à tribuna e alertou a população sobre o avanço da febre amarela na região e pediu para que as pessoas tomem a vacina, disponível nas unidades de saúde do município. Em seguida, foi a vez dos vereadores discursarem.
Mehed Meidão comentou sobre a notícia do fechamento de agências do Banco do Brasil em todo o país e pediu empenho político para que Votuporanga não seja prejudicado. E acho que nós, autoridades, vereadores, prefeitos, vereadores eleitos, eu acho que está na hora de começar a correr e tentar impedir que essa agência feche em Votuporanga. Já Osmair Ferrari criticou a falta de medicamentos, principalmente de alto custo, nas unidades públicas de saúde. Segundo o vereador, a Secretaria Estadual não está enviando vários tipos de medicamentos ao município. Faltando muito medicamento e a população tem nos cobrado, principalmente para pessoas cardíacas, pessoas que fizeram operação de glaucoma, enfim, precisando do colírio e tem que se dirigir até a cidade de São José do Rio Preto. A sessão também foi marcada por homenagens. O Centro Social de Votuporanga recebeu voto de congratulação pelos 47 anos de existência e o trabalho desenvolvido na comunidade. Na ordem do dia, todos os 5 projetos em pauta, de denominações de ruas e que autoriza o Poder Executivo a vender terrenos, foram aprovados sem polêmicas pelos vereadores. E você assiste a sessão da Câmara na íntegra daqui a pouco, às 7h30 da noite, aqui na TV Unifev. E falando ainda sobre o anúncio do fechamento de 2 agências bancárias em Votuporanga, como foi citado aí pelo vereador Meidão do PSD durante a sessão de ontem, entre os motivos apresentados pelas instituições financeiras está a redução de despesas. As medidas anunciadas pelo Banco do Brasil, por exemplo, podem gerar uma economia anual de cerca de 3 bilhões de reais. Yasmin Gutierrez tem mais detalhes. É isso mesmo, a economia de mais de 3 bilhões de reais envolve o fechamento de 402 agências do Banco do Brasil em todo o país e a transformação de outras 379 em postos de atendimento. A empresa vai oferecer para até 18 mil funcionários um plano de aposentadoria incentivada e de redução de jornada de trabalhos voluntários. Além disso, a estratégia é estimular o correntista a utilizar cada vez mais os canais digitais. Em Votuporanga, a agência do Banco do Brasil, que fica no Alpha Center, será fechada. Na região ao todo, 9 agências estão incluídas nessa reestruturação do Banco do Brasil. E o Santander também anunciou o fechamento de uma unidade aqui em Votuporanga. O encerramento das atividades da agência, que fica na Rua Amazonas, esquina com a Rua Mato Grosso, está marcado para o dia 17 de dezembro. O motivo também é a diminuição de despesas. Os 10 funcionários que atualmente trabalham no local devem ser transferidos para a agência que fica logo ao lado, também na Rua Amazonas. Yasmin Gutierrez, da redação do TV Jornal. E no próximo bloco tem as ofertas de emprego para Votuporanga e região. E ainda os funcionários da Unifev participam de um treinamento para prestar os primeiros socorros. A gente volta já. Cerca de 50 funcionários participam da 14ª CIPAT da Unifev, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Olhares atentos e focados. Colaboradores do Centro Universitário de Votuporanga se reuniram esta segunda-feira no auditório Vanderlei Passoni, no Campus Centro, para receberem informações sobre a 14ª Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho. A palestra, no primeiro dia, foi com a professora do curso de enfermagem daqui da Unifev, Sônia Maria, que convidou 2 de seus alunos graduandos para participarem dessa atividade. O tema que foi abordado na palestra da CIPAT foi o tema Os Primeiros Socorros. Tá? Esse tema é um tema assim, de grande importância para a nossa comunidade, que enfoca a assistência de atendimento básico. Os alunos Otaíde e Arthur estão no 8º período de enfermagem e na palestra puderam repassar algumas informações adquiridas durante o curso. E teve até simulação. Durante a palestra, os alunos, com a orientação da professora, demonstraram em bonecos alguns dos principais procedimentos de primeiros socorros. Um desafio para poder estar apresentando essa palestra de primeiros socorros para os próprios colaboradores aqui da instituição. Quando a gente é um multiplicador, a gente fica muito grato, né? Ainda mais ministrando essa palestra aí, onde a gente estuda. Ao longo desta semana de prevenção, que teve início nesta segunda-feira e vai até sexta, dia 25, serão abordados diversos temas voltados à segurança no trabalho.
Os funcionários que vieram assistir a palestra puderam vivenciar algumas situações. Marcílio é supervisor dos laboratórios daqui da Unifev e, por meio da palestra, pôde atualizar seus conhecimentos. Anualmente a gente recebe treinamento, mas assim, mais na parte teórica, né? Mas foi a primeira vez que eu fiz assim, a experiência prática, né? E amanhã a programação continua com a palestra Segurança no Trânsito com o policial militar José Carlos Stefanucci. Vai ser às 14h. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Farmácia contrata balconista farmacêutico. É necessário que o candidato tenha entre 18 e 35 anos, experiência na área e carteira de habilitação. Os currículos podem ser entregues na Rua Itacolomi, o número é 3.240. E há vagas também para mulheres entre 18 e 25 anos de idade, na área de atendimento comercial. A candidata deve ter desenvoltura e disponibilidade de horário. As interessadas podem encaminhar o currículo para okemvotuporanga@gmail.com. Fábrica de imóveis abre vagas para fisioterapeuta. É necessário que o candidato tenha experiência na área de ergonomia. Os currículos podem ser enviados para rh@polosmóveis.com.br. Restaurante contrata balconista e cozinheira. É necessário que os candidatos para ambas as vagas tenham experiência na área. Interessados podem entregar o currículo na Avenida Prestes Maia, o número é 1743, no bairro Estação. E agora a gente muda de assunto para falar de um produtor rural de Meridiano que investe na produção de banana. O mercado é garantido, já que a fruta é a mais consumida no mundo. Pesquisas mostram que em um ano, cerca de 40 quilos são consumidos por pessoa. Rodrigo tem em 4,5 hectares cerca de 7.000 pés de banana nanica. O agricultor já cultiva a fruta há 10 anos e começou por ser uma cultura bastante rentável. Por ser uma cultura que dura aí uns 8, 9 anos, então a gente optou por estar plantando ela. A banana, em todas as suas variedades, é a fruta mais consumida em todo o mundo. Isso segundo empresas especializadas no ramo da agricultura. Pensando nisso e por ter poucos produtores na região, o agricultor pretende investir ainda mais nesta propriedade e até o ano que vem aumentar mais 3.000 pés da fruta. Rodrigo colhe por semana 1.600 quilos de banana. Cada cacho pesa em média 25 quilos e toda a produção é destinada para escolas públicas da região. E apesar do produtor avaliar a produção como ótima, assim como em toda a cultura, há algumas dificuldades. Agora no começo das águas, os ventos, né? Ela é muito propícia a cair pelo tamanho dos cachos. E ela é muito exigente em água, adubo, isso é a única desvantagem dela. Mas o agricultor tem como vantagem o clima aqui na região, que segundo o engenheiro agrônomo é bem favorável para a produção. Inverno seco e verão chuvoso, né? A exigência climática da cultura da banana, ela pede uma variação aí de temperatura entre 15 e 35 graus. Na propriedade, o agricultor garante que as pragas e doenças são controladas. O produtor ele tem que ter cuidado com a análise do solo, não adubar somente por achar que tem algum tipo de deficiência e também de produtividade que ele pretende atingir. Então, se ele quer a produção alta, então, consequentemente, ele vai ter uma adubação maior, então, um aporte, né, de nutrientes maior para a planta. A aproximação de uma nova frente fria no estado de São Paulo deixa o tempo instável aqui na região. Veja o que diz a meteorologia para amanhã. Olá! Áreas de instabilidade associadas a baixas pressões favorecem o aumento da nebulosidade e de ocorrências de chuvas, principalmente nos períodos da tarde e da noite no estado de São Paulo. Na capital, o sol aparece entre muitas nuvens e com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 16 graus e a máxima é de 28. Em Rio Preto, o sol aparece na parte da manhã, com aumento de nuvens pode haver pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 21 e a máxima é de 33 graus. Em Votuporanga, a situação não é muito diferente. Sol pela manhã, aumento de nuvens à tarde, com possibilidade de chuva à tarde e à noite. Os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 35 graus.
E essas são as informações de hoje. Até mais. E a seguir, os detalhes da arrancada beneficente programada para este fim de semana em Votuporanga. E uma reportagem com a judoca Nauana, atleta votuporanguense que vem se destacando em competições internacionais. A gente volta já. Neste fim de semana tem evento beneficente no recinto de exposição de Votuporanga. As informações com Camila Xícharo. Vai ser realizada nos dias 26 e 27, agora de novembro, a primeira arrancada beneficente de Votuporanga, lá no recinto Helder Galera. Eu estou com o Luiz Henrique, um dos organizadores do evento, e vai contar pra gente melhor o que vai ter por lá. Luiz, conta pra gente, o que vai ter no evento? A primeira arrancada beneficente de Votuporanga arrancada é um esporte federado. Lá nós vamos reunir pilotos de carros e motos com 14 categorias de carro e 2 de moto. E tem categorias de carros de rua, o carro street, né, do dia a dia, e os carros mais preparados para esse tipo de evento. Legal, para o pessoal que quiser comprar ingresso, fazer inscrição, como que tá acontecendo? Nós temos a opção de venda online pelo guichê web, tem todas as opções de ingresso e tanto inscrição também. E lá no local vai ter uma recepção para quem quer comprar ali na hora. Além da arrancada, vai ter durante o período do evento, vai ter mais apresentações de carros e motos de manobra. Então vai ter algumas apresentações no decorrer do dia. O evento vai contar com uma praça de alimentação muito legal lá também, com show ao vivo. Das 8 às 18 horas, sábado e domingo. Esse fim de semana, 26 e 27. Ok, muito obrigada, Luiz, pela sua entrevista. Eu volto com vocês aí no estúdio. Camila Xícharo para o TV O Jornal. Obrigada, Camila. E a judoca votuporanguense Nauana Lopes, de apenas 13 anos, já se destaca em competições mundo afora. Depois de conquistar a prata nos Jogos Pan-Americanos deste ano na República Dominicana, ambiciosa, a atleta agora quer o ouro, inclusive o olímpico, em 2020 no Japão. Nauana tem apenas 13 anos de idade e desde os 8 começou a praticar judô, incentivada pela irmã mais velha, que também é atleta da mesma modalidade. Apesar da pouca idade, Nauana já tem um número considerável de conquistas, como por exemplo, a primeira colocação no Campeonato Sul-Americano e também o título de bicampeã brasileira peso médio. Recentemente, a atleta competiu no Pan-Americano em Santo Domingo, na República Dominicana, onde subiu no pódio, conseguindo a segunda colocação, levando para casa a medalha de prata. Para ela, seu bom desempenho é resultado de muito esforço e dedicação. Eu acho que é uma satisfação enorme, porque quando eu estou lá no lugar mais alto do pódio, eu penso, nossa, cheguei aqui, fiz o meu judô, conquistei o lugar mais alto do pódio e é uma satisfação enorme, é uma sensação que ninguém pode tirar de mim. Apesar de ser uma tarefa árdua, Nauana quer ir mais longe, do outro lado do mundo. A partir do ano que vem vai ser treino e treino e mais treino. E eu quero conquistar um brasileiro de novo, pan-americano. Eu quero ter esse título ano que vem, para daqui 4 anos ter uma Olimpíadas no peito. Para ajudar a jovem a realizar esse sonho, ela conta com a ajuda e o incentivo de 2 treinadores. Os treinos acontecem 3 vezes por semana e não tem moleza não. Muito prazeroso, é muita responsabilidade, porque a gente tem que trabalhar também o psicológico dela, para amadurecimento, né, para ela entender a responsabilidade dela dentro do judô. Falo para ela sempre que não adianta ter potencial se não treinar. Então a gente puxa mesmo ela aqui no treino. Para Nicolas, colega de academia, treinar com Nauana é muito bom. Ele diz aprender muito com ela. É uma coisa assim tão boa porque ela ensina a gente, ela traz de fora uma coisa diferente, ensina a gente uma coisa diferente, isso é muito bom para o nosso aprendizado. Parabéns a Nauana e a toda a equipe, aos treinadores pelo belo trabalho e boa sorte, né? E a gente fica por aqui. Amanhã a gente volta com notícias de Votuporanga e região a partir das 6:45. Eu espero você. Até lá!